Muito bem, professor. Nós abrimos o programa de hoje com essa questão das duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. E se entende, tá certo que a Bíblia fala de várias alianças, né, professor? Mas uma das que mais se fala da antiga aliança é realmente a aliança da lei. E a gente viu no texto aqui, lá em Êxodo 19, que realmente Deus faz uma aliança com o povo no pé do Sinai. Depois ele manda as tábuas da lei. Então, acreditam-se, ou tem como a principal antiga aliança, os 10 mandamentos. E a nova aliança, a graça de Jesus, que ele tanto fala no Novo Testamento. Afinal de contas, será que nós vivemos em uma ou em outra, em ambas? Como entender as duas alianças no texto bíblico? Infelizmente, muitos irmãos acabam entendendo equivocadamente essa diferença, entre aspas, entre antiga e nova aliança. Por quê? Muitos irmãos acabam pensando que Deus fez uma aliança com base em obras para com o povo de Israel e uma aliança com base na graça para a igreja. Agora, se formos analisar isso, perceberemos que é uma coisa totalmente ilógica. Por quê? Você já pensou, amigo ouvinte e amigo telespectador, chegarmos no céu e Moisés dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu aceitei a aliança que Deus fez com base na lei. Aí os cristãos dizem assim: não, nós já estamos aqui porque nós aceitamos a aliança com base na graça. Moisés poderia questionar: mas por que a vida para eles foi mais fácil do que a minha? Por que Deus tem 2 planos de salvação? Você percebeu? Nós temos que entender uma coisa. Quando a Bíblia fala em antiga e nova aliança, ela não está querendo dizer 2 alianças diferentes no sentido de que Deus tem planos de salvação diferentes. Não. Simplesmente, antiga e nova aliança se referem a um antigo sistema didático e a um novo sistema didático para ensinar a mesma coisa. Nós vamos perceber que, na verdade, existe e sempre existiu só uma aliança. E qual é a aliança de Deus para com a humanidade? Salvar a humanidade do pecado se a humanidade aceitar a Jesus como Salvador pessoal. A aliança envolve um acordo, né? E Deus faz um acordo conosco, desde o princípio do mundo. Se nós o aceitarmos como Salvador, Ele nos salva. Por exemplo, vamos fazer uma análise da considerada antiga aliança para você perceber que, na verdade, a aliança é uma coisa só. Deus só revelou a mesma aliança, o mesmo pacto de salvação de maneiras diferentes. Mas, na essência, é a mesma coisa, né? Então, aqui em Êxodo 19, no verso 5 que o Tito leu, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus prometeu ao povo de Israel que, se eles ouvissem diligentemente a voz de Deus, eles seriam propriedade particular de Deus dentre os povos. Mas por acaso Deus não diz a mesma coisa para a igreja? Por exemplo, ali em 1 Coríntios 1:1-3, Paulo chama a igreja de os santos da igreja de Corinto. Deus não chama a igreja para ser separada também do mundo, diríamos assim, e para que a igreja seja um instrumento de Deus para evangelizar o mundo? Deus chamou o povo de Israel não no sentido de exclusividade, mas para uma missão especial. Deus chama o povo de Israel para que Deus transmita o seu conhecimento ao povo de Israel e o povo de Israel leve esse conhecimento para outras nações. A mesma coisa a igreja. Então veja, a similitude existe a similitude total. Assim como o povo de Israel foi chamado para ser um povo especial, na nova aliança a igreja também é chamada para ser um povo especial. Outro detalhe, no verso 6 da antiga aliança diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Agora, tem um detalhe importante aqui. Deus disse que o povo de Israel seriam reinos e sacerdotes e nação santa. Agora, na nova aliança, Deus disse que os cristãos também seriam sacerdotes e uma nação santa. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a diferença entre a antiga e a nova aliança? Aqui nenhuma. A única diferença é que os israelitas eram nação santa de Deus para representá-lo diante dos povos pagãos, e hoje você e eu somos sacerdócio real para representarmos a Deus diante de um mundo tanto pagão quanto cristão, porque há muitos cristãos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Então, qual é a diferença que você vê dos requerimentos de Deus para o povo de Israel e para a igreja nesses casos? Nenhuma. Nenhum. Outro detalhe. Percebemos em Êxodo 20 que Deus dá os 10 mandamentos para o povo de Israel. Agora, vá para Hebreus 8:10. Olha que coisa interessante. Veja como muitas vezes os cristãos não param para analisar com atenção o texto. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqui o Israel já é a igreja cristã. Porque aqui as tribos como de Israel literalmente já não existiam mais, não é? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A única diferença no que diz respeito à lei é que na antiga aliança, já no sistema antigo de didática divina, a lei foi escrita em tábuas de pedra, primeiramente. Agora, na nova aliança, Deus quer escrever as leis de forma exclusiva no interior do indivíduo pela atuação do Espírito Santo. Você percebeu as similitudes? Em Êxodo 19, Deus chama o seu povo. Vamos aqui fazer uma comparação didática. Em Êxodo 19, Deus chama o seu povo para ser seu povo exclusivo. A igreja é chamada para ser o povo exclusivo de Deus e representado diante do mundo. Em Êxodo 19, a igreja é chamada de raça eleita, os israelitas, raça eleita, sacerdócio de Deus, a igreja, sacerdócio de Deus. Êxodo 20, a lei existe em tábuas de pedra. Hebreus 8:10, na nova aliança, a lei está nas tábuas do coração. E agora veja a diferença do recurso didático. Deus ensinava o plano de salvação, na época da antiga aliança, por meio do sacrifício de cordeiros. A nova aliança inaugurada, ou seja, o novo sistema didático para ensinar a salvação, agora é por meio do sangue de Cristo. Então, quando você ler na Bíblia Antiga e Nova Aliança, tenha só em mente o seguinte: recursos didáticos diferentes em períodos diferentes da história para ensinar a mesma coisa. Salvação unicamente por meio de um substituto. Só isso. Então não separe na Bíblia, por exemplo, a salvação em duas fases. O período da lei, o período da graça. Nunca existiu um período da lei na Bíblia. Se você ler Isaías 53, que é o capítulo que fala do Messias, ali o Evangelho, em Isaías 53. Não existe nenhum lugar da Bíblia que fale de salvação pela lei. O fato de os israelitas entenderem que eles eram salvos pela obediência, isso não significa que foi isso que Deus ensinou para eles. Eles compreenderam errado o sistema de sacrifícios, as leis. Eles tinham que entender que era o sacrifício que provia o perdão para eles e que era a atuação de Deus
que possibilitaria que os princípios morais das tábuas da lei fossem escritos nas tábuas do coração. Como eles não entenderam devidamente, aí Deus inaugura, diríamos assim, uma nova aliança. Em que sentido? Deus utiliza de uma outra didática agora. Ao invés de eles expressarem fé pelo sacrifício de animais, expressa-se fé agora no sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. Porém, a essência da aliança, do acordo, do pacto de Deus salvar o ser humano é a mesma coisa. É graça, é transformação por meio do Espírito Santo. Esse é um assunto, obviamente, muito amplo, porém, amigo telespectador e ouvinte, cuidado com esses ensinamentos aí dispensacionalistas que apresentam uma compreensão totalmente antibíblica a respeito do assunto. Professor, mas foi bastante didático você mostrando o Velho Testamento e o Novo Testamento se fundindo. Isso. Ou sendo a mesma coisa, o que tem lá. Fundindo. E é só uma forma didática mesmo. Eu acho que é importante a gente apresentar isso, porque muitas vezes a pessoa não consegue ter o discernimento. E você falando aí, foi muito claro, a gente vê que as coisas são semelhantes. Porém, a nova aliança agora é a representação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Fico feliz, amigo, de ver que você sintetizou o negócio, você entendeu muito bem, sintetizou para o nosso telespectador e ouvinte. Mas com certeza ele também conseguiu ter essa mesma síntese. Obrigado pela resposta.